Hoje eu tava conversando com ele é meu irmão. Pode, rapaz. O cara deixou o circo de jogar intervalo. Ele nem jogou. Agora eu quero vir. Agora ele não quer essa barquinha. Pode, vai, todas as provas estão saindo mais. Não, mas eu não sei nem de nada. Mas eu nem aula mais cedo. No teste, tá saindo, no teste não sai. É igual na classe, não sai. Não, perguntei, ó. Fazer silêncio e virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos terminar a correção e aí, depois da correção, possa olhar os cadernos. Qual a questão que a gente parou? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta que a gente parou? Quem foi Jean Paul Sartre? Uma colega aqui, ela me perguntou sobre a fenomenologia. Vamos falar um pouquinho dela. É o fenômeno anal. Vou explicar mais uma vez aqui para tentar. Logia é sempre o quê? Fenômeno. O que é fenômeno? A palavra de origem grega vem de fenômeno em grego, quer dizer aparência. E a fenomenologia é uma escola filosófica fundada por Edmund Russell, filósofo alemão, que viveu na transição do século XIX para o século XX e que vai buscar criar um método de conhecimento para superar o método da filosofia analítica. A filosofia analítica é uma filosofia que se preocupa com a questão da linguagem. E aí Russell vai tentar sair dessa questão da linguagem e se voltar para as coisas. Por exemplo, a filosofia analítica ela dizia o seguinte: nós temos que abolir da ciência qualquer palavra que não tenha um correspondente na realidade. Por exemplo, a palavra Deus. Essa palavra Deus não pode ser objeto de estudo da ciência. Por quê? Não tem como eu ver Deus, tocar, sentir ou perceber Deus com os meus sentidos. A palavra mesa. Essa palavra tem um correspondente na realidade. Então, a mesa pode ser um objeto de estudo da ciência. Então, a fenomenologia ela tenta superar isso. Ela vai tentar pegar tudo aquilo que aparece para a nossa consciência. Então, tudo aquilo que aparece para a nossa consciência pode ser descrito pela própria consciência. Porque a nossa consciência ela é intencional. Ou seja, ela tende para as coisas. E tendendo para as coisas, ela pode descrevê-las. Então eu posso
ter a religião como objeto de estudo. Por quê? Porque eu posso perceber que a religião existe e ela tem uma estrutura, um modo de funcionamento. Então eu posso descrever como é que ela funciona. Toda religião tem algumas características. Quais são as características das religiões? A crença no ser superior, né? No ser sobrenatural, no ser do além. Toda religião tem um mito, ou alguns mitos originários, que narram as origens de todas as coisas. Todas as religiões têm rituais que atualizam o mito. Por exemplo, a religião cristã, ela tem um ritual. Qual que é o ritual mais comum da religião cristã? Mas qual que é o ritual mais comum do cristianismo? Sim, mas o que se faz lá no ritual? A ceia, né? A missa é o ritual do sacrifício de Jesus Cristo, né? Do corpo e do sangue de Cristo. Entre os evangélicos é a Santa Ceia. Então, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo. Então, é um ritual que atualiza o mito. O mito não de mentira. O mito é de uma história original que aconteceu lá nos primórdios do cristianismo. Ali nasce a igreja com aquele ritual que foi feito por Jesus e que ele pediu para que se repetissem pelo resto dos tempos. Então você pode escrever religião. A fenomenologia vai fazer isso. E aí o existencialismo vai pegar o método fenomenológico para buscar descrever a existência humana. Então é isso que ela pretende. É essa influência que a fenomenologia vai exercer sobre o existencialismo. O existencialismo vai pegar esse método fenomenológico e buscar descrever qual coisa, qual fenômeno? O fenômeno da existência humana. Para a filosofia analítica, essa questão de existência humana e algumas coisas que o ser humano experimenta são coisas vagas, portanto não pode ser objeto de estudo. Mas para a fenomenologia não, é algo que pode ser descrito, do que aparece para a nossa consciência. A nossa consciência que é intencional, tende para as coisas, ela pode descrever essas próprias coisas. Aí, quem foi Jean-Paul Sartre? Sartre foi um filósofo francês que viveu no século XX e um dos mais importantes representantes do existencialismo. O Sartre é o único dos existencialistas que admite assim ser denominado. Então, ele gostava de ser chamado de filósofo existencialista, porque ele queria refletir sobre a existência humana. Próxima questão. Segundo Sartre, o ser humano, quando ele nasce, ele é um nada. Ou seja, não é ninguém. Nós seremos aquilo que nós escolhermos ser. Será a nossa existência, ou seja, as nossas escolhas, que determinarão a nossa essência. Então são as nossas escolhas quem definirão quem nós seremos, ou quem nós somos. A essência é quem nós somos, né? Então, o nosso ser, a nossa essência, quem nós somos, ela é determinada pelo quê? Pela nossa existência, pelas nossas escolhas. Você é as suas escolhas. São as suas escolhas quem definirão ou determinarão quem você será. Você é aquilo que você faz com que os outros fizeram com você. É sempre possível escolher. Nós estamos condenados a ser livres. A única coisa que não tem como fugir é da nossa liberdade. Quando você escolhe não escolher, você também está escolhendo.
Então é sempre possível fazer escolha. Então nada, o ser o nada. O ser o nada, o que mais? São os dois, ser nada. Então, o ser humano quando nasce é um nada, será a nossa existência, as nossas escolhas que definirão o nosso ser, a nossa essência, quem nós seremos. E aí, ele vai falar sobre a questão da liberdade. Nós estamos condenados a ser livres. A única coisa que nós não temos como fugir é da liberdade. Escolhendo não escolher, nós já estamos escolhendo. Sempre é possível fazer escolhas. E o único responsável pelas suas escolhas é você mesmo. Toda escolha implica a responsabilidade. O único responsável por você se tornar quem você é você mesmo, mais ninguém. Mas só que muita gente, não é? Mas só que muita gente age má fé. O que é má fé? Quando você não assume a responsabilidade pelas suas escolhas. As pessoas vivem jogando a culpa porque elas são nos outros. Ah, eu sou assim porque meus pais me educaram assim. Ah, eu não estudo porque meus professores são chatos. Não passei no vestibular que minha escola é uma bosta. Fica jogando a culpa sempre nos outros. Não quero ser. Oi? Ainda mais hoje em dia. Se fosse antigamente, quando só tinha escola para você estudar, eu até posso conceder. Mas hoje com a internet, não tem tudo. Você não precisa nem ir para a escola. Você pode passar no vestibular sem sequer ir para a escola. Só estudando pela internet. Oi? Sim, mas você pode passar. Você não vai entrar. Mas você vai passar. Então é uma questão legal, né? Tem que ter terminado o ensino médio para você poder ingressar. Mas o seu resultado não é a escola quem vai definir. E quem você é não é seus pais quem vai definir também, serão suas escolhas. Seus pais podem fazer de processo também. Então você é aquilo que você faz com o que os outros fizeram com você. Os outros exercem influência? Sim. Inclusive o site vai dizer o seguinte: o inferno são os outros. Por quê? Por que o outro é um inferno? Porque o outro vive querendo me influenciar. Vive querendo projetar sobre mim o que ele quer de mim. Então o outro não quer deixar eu ser quem eu sou. O outro quer que eu seja o que ele quer. Então muita gente age má fé. O que é má fé para o Sartre? Jogar a responsabilidade por quem você é nos outros. Jogar a responsabilidade pelas coisas que acontecem nos outros. Ah, eu sofri um acidente de carro porque meus amigos, cachaceiros, me chamavam bebê, eu não resisti e fui. Então a culpa é deles. Quem bebeu? Mas quem bebeu? Eu lembro uma vez, tem uma história muito engraçada na minha vida. Teve um dia que eu cheguei muito bêbado em casa e não consegui nem abrir o portão para poder entrar. Deixei o carro embicado na garagem, tudo aberto. Deitei na calçada e dormi, porque eu não conseguia abrir o portão. A vizinha de frente acordou, viu o meu corpo estendido no chão, achou que tinha me assaltado e me matado. Começou a gritar desesperada, foi chamar meus pais. Meus pais estavam de fora, eu desmaiado lá debaixo. E aí, eu tinha saído com alguns amigos daquela noite. Meu pai tinha um boteco. No outro dia, meus amigos foram no boteco, né? Tinha um amigo meu que sempre ia no outro dia comprar um pastel e um mineirinho, para poder rebater, né? Acabar a ressaca, né? Aí chegou lá, meu pai, não vou vender pra você não, você é um vagabundo sem vergonha. Você deixou meu filho dormir na rua ontem, né? Não sei o que lá, você nem pra chamar a gente. Qual que é a culpa dele, velho? Meus pais estavam jogando a culpa nos meus amigos. De uma escolha que eu fiz. Eu fiz aquela escolha.
Eu já tinha levado eles para casa deles e fui por último na minha. Mas para os meus pais a culpa dos pais nunca é dos filhos, a culpa é das influências, as más influências. Não, a culpa é sua. Aí você foi seus amigos abriram sua roupa. Pois é, foi eles que fizeram isso? Não, inclusive, eu lembro direitinho, eu tinha 20 e tantos anos, esse meu amigo tinha 18. Ele era muito mais novo que eu. Como é que... Você é mais má fé. Se eu jogasse a culpa dele, era má fé. Então, essa é a questão da liberdade dele, e ele vai falar de condição humana. Não existe natureza humana. Desde Aristóteles, na filosofia, acreditava-se numa coisa chamada natureza humana, como se o homem tivesse uma essência que determinava a existência dele. Certo vai dizer que o homem não tem essência nenhuma. É a nossa existência quem vai determinar a nossa essência. São as nossas escolhas que determinam. Então é a nossa existência, são as nossas escolhas quem determinará a nossa condição. Ele fala de condição humana. A condição humana, ela é fruto das nossas escolhas. E aí ele vai fazer uma diferenciação entre o ente em si e o ente para si. O ente em si são os seres da natureza. Os vegetais, os animais, por exemplo, o leão. O leão, segundo a sua natureza, ele é carnívoro. Você não vai ver um leão vegano. Por isso o moleque foi lá no zoológico, meteu o braço para brincar com o leão foi lá e comeu o braço do moleque. O leão pode ser condenado por isso? Ele está seguindo o instinto dele, a natureza dele. O leão tem natureza. Agora o ser humano, se fizer a mesma coisa, isso está na essência do ser humano, está na natureza dele? Não. Mas aí tem alguns que defendem isso. Por exemplo, o Levi Fidelis, candidato a presidente em 2014. Num dos debates ele disse o seguinte: órgão excretor não reproduz. Por isso, homossexualidade é errado. Mas aí o certo é falar, o ser humano não é um ente em si, não é um ente da natureza. O ser humano é um ente para si, um ser de condição. Então, não é porque o meu fiofó foi feito pela natureza para cagar, eu vou usar ele só para cagar. Eu posso usar ele para que eu quiser, eu sou livre. Eu faço as minhas escolhas. Se eu quiser dar meu fiofó, o problema é meu. A escolha é minha. E se eu quiser fazer qualquer outra coisa com o meu corpo e comigo mesmo, são escolhas minhas. Não existe natureza humana. Não é porque na natureza é assim que no ser humano tem que ser assim. Então é aí onde ele vai fazer essa diferenciação. São as nossas escolhas que determinarão quem nós seremos. E você pode fazer o que você quiser consigo mesmo e com a sua vida. Não tem natureza nenhuma que vai. Não é porque eu sou filho de caminhoneiro que eu teria que ser caminhoneiro. Não é porque minha mãe é contadora que eu tenho que ser contador. Então é isso aí. Essa é a diferença entre natureza humana e condição humana. Para o certo não existe natureza humana, o homem não tem essência nenhuma, tem condição humana, e a nossa condição é definida pelas nossas escolhas. Você faz o que quiser consigo mesmo. Mas no final a responsabilidade por quem você ser, quem você é Ele vai dizer, a natureza fez o homem com pingolim para colocar na periquita e assim reproduzir. Mas se eu não quiser reproduzir, eu faço o que quiser com o meu corpo. São as minhas escolhas que me definirão. Próxima questão. Quem foi Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, ela foi companheira de Sartre. Os dois tiveram
um caso por toda a vida, mas nunca se casaram. Eles tinham um relacionamento aberto. Então, o Sartre podia pegar quem ele quisesse, Simone de Beauvoir podia pegar quem ela quisesse, mas o Sartre morria de ciúme dela. Toda vez que ela pegava outros caras, o Sartre ficava puto. Então, ele achava bom quando ele podia pegar outras, mas quando ela tinha um machismo. E a Simone de Beauvoir, ela vai dizer o seguinte, ela vai na mesma linha do Sartre, mas só que pegando numa perspectiva feminista. Para Simone de Beauvoir, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. O que a Simone de Beauvoir queria dizer com isso? Que a mulher não nasce com uma essência feminina. Que a mulher não nasce com cabelo grande, não nasce usando brinco, a mulher não nasce usando saia, a mulher não nasce cozinhando, não nasce cuidando de crianças. Então a mulher será aquilo que ela quiser ser. Ela vai se tornar mulher a partir das suas escolhas. Não tem uma essência feminina que a mulher tem que cumprir. Ah, qual que é a essência da mulher? A essência da mulher é ser mãe, é cuidar da casa, dos filhos, é usar brinco. Vai falar, não, mulher é aquilo que ela escolher ser. Se ela não quiser depilar, não vai depilar. Para que depilar? Isso aí é uma imposição patriarcal, machista. Você nasceu, você só nasceu sem pelo porque assim se nasce, mas não quer dizer que você deve viver para sempre sem pelo, porque os pelos vão crescer. Por que a mulher tem que ter cabelo grande? Por que a mulher tem que usar saia? Por que a mulher tem que usar maquiagem? Por que a mulher usa brinco? Tudo isso aí é imposição cultural, segundo a Simone de Beauvoir. Porque ninguém nasceu assim. Algumas culturas os homens usam cabelo grande, usam brinco, usam saia. Algumas culturas os homens beijam até para se cumprimentar na boca. Isso depende da cultura. É tudo construção cultural, segundo a Simone de Beauvoir. Então ninguém nasce mulher, a mulher torna-se mulher a partir das suas escolhas. E não é porque ela fez escolhas que vão contra o que se diz que é feminino, que ela não vai ser mulher. Ela continua sendo mulher. A não ser que aí já é outra coisa mais recente, que é da Judith Butler, que ela defende a teoria de gênero. A Judith Butler vai dizer que a não ser que ela não queira ser mulher, ela queira ser homem, mas ela se sinta homem, né? E aí ela pode fazer aí a transfusão de gênero. Então, Simone de Beauvoir é uma das matriarcas do feminismo. A mulher não nasce mulher, torna-se mulher. A mulher não nasce na cozinha cozinhando, não nasce criando filho, não nasce de saia. E se ela não quiser fazer nada disso, ela não é obrigada a fazer. Porque o que definirá a mulher serão as suas escolhas. O que fará dela mulher serão as suas escolhas. Acabou? Então por hoje é isso aí.